Na década de 1960, uma equipe de desenvolvedores da AT&T resolveu trabalhar em um software mais objetivo e simplificado do que aquele que era utilizado nos mainframes da época. Após alguns anos, mais precisamente em 1969, o resultado foi o sistema operacional proprietário apelidado de Unix. Em 1977, o BSD. De início, o sistema era apenas uma extensão do Unix e agregava algumas poucas funcionalidades. Assim como seu pai, o BSD também adotou a ideia do código fechado. Algo que foi mudado décadas depois, mas isso não era exatamente um problema, visto que ele era voltado para o uso em universidades. O primeiro sistema operacional da Apple veio para equipar os computadores Apple II. Como o próprio nome sugere, este era um sistema que funcionava em discos, contava apenas com alguns componentes básicos, um gerenciador de arquivos, um catálogo, funções para abrir e remover dados, um programa de inicialização e alguns outros elementos. O software Atari DOS foi usado em toda a família de computadores domésticos de 8 bits. Da marca, era muito limitado e trazia algumas ferramentas bem básicas no menu principal. Sistema um pouco diferente do antecessor, mas as mudanças não foram tão significativas antes de sequer pensar no MS-DOS. A Microsoft trabalhou um tanto com o Unix. Na verdade, a empresa não desenvolveu o sistema, sendo que todo o desenvolvimento foi feito pela AT&T. Ainda em 1980, a empresa lançou o Xenix para os computadores Zilog Z8000, os primórdios das máquinas de 16 bits. Sistema operacional desenvolvido especialmente para os processadores Intel 8086. Desenvolvido pela Seattle Computer Products, este software não durou muito, pois a Microsoft comprou a ideia e resolveu transformá-lo no MS-DOS no início. A empresa fez uma parceria com a IBM para vender seu sistema junto com os PCs da empresa. Já a versão 2.0, o MS-DOS suportava HDs de 10 MB e estrutura de arquivos de árvore. Na próxima etapa, a Microsoft adicionou o FAT16 e suporte para redes. A Xerox lançou o primeiro sistema operacional com interface gráfica. A empresa criou o mouse e lançou o Xerox Star para oferecer uma experiência completa para o consumidor, usando o BSD como base. A Sun Microsystems criou seu próprio sistema operacional. O software foi desenvolvido para ser comercializado junto aos servidores e estações de trabalho criados pela companhia. Logo depois o nome foi mudado para Solaris. Esse software foi baseado no Apple SOS e teve alguns problemas que outros sistemas não apresentavam. Também baseado no antigo Apple SOS. Este sistema chegou com uma série de correções e impressionou com sua capacidade de trabalhar com múltiplas tarefas e o recurso de memória virtual. O LiSOS chegou para tornar a usabilidade mais agradável para quem usava o computador em casa. Com um menu superior, a Apple conseguiu conquistar o público. O HPUX foi o primeiro a trazer um gerenciador de unidades lógicas e listas de controle de acesso. O sistema deu certo e até hoje é uma plataforma Unix disponível para grandes servidores. Muitos dos comandos que amedrontavam os usuários foram removidos e substituídos por gestos do mouse. Este era o começo da era dos computadores amigáveis.
O Mac OS, que originalmente tinha o nome de System, foi a base do longo sucesso da Apple em suas primeiras versões. O sistema já oferecia interface gráfica. O Amiga OS existe até hoje e funciona em máquinas com arquitetura PowerPC, primeiro sistema da Microsoft com interface gráfica e suporte para múltiplas tarefas. Este sistema rodava sobre o MS-DOS, mas já trazia alguns drivers avançados para melhorar a usabilidade. O RISC OS trazia elementos do BSD e algumas características do Unix. Este foi um dos primeiros sistemas com arquitetura de 64 bits. Mas ele não deu muito certo e logo foi descontinuado. O GUS foi um software da Berkeley Softworks que equipou computadores Commodore. Ele já vinha com um processador de textos e um programa para desenhos. Oferecia processamento de operações em tempo real, trabalhava para oferecer resultados imediatos. Criado por Andrew S. Tannenbaum, software simplificado para fins educacionais. O Minix foi uma das inspirações para o lançamento do aclamado Linux. O Operating System 2 trazia uma interface gráfica mais evoluída. Ele foi criado especialmente para os novos computadores da IBM e depois de algum tempo a Microsoft saiu do projeto. Agora, as janelas podiam se sobrepor umas às outras e já existiam os recursos maximizar e minimizar. A Rose procurava facilitar a introdução de novos hardwares nos computadores da maçã. Mas, infelizmente, o sistema tinha uma série de problemas. Depois que saiu da Apple, Steve Jobs fundou a Next. Sua nova empresa desenvolveu o sistema NextChef, o qual era baseado no Unix e contava com códigos do BSD. O sistema já vinha com interface gráfica, um dock, widgets 3D, comandos para arrastar itens e ícones totalmente coloridos. Esse foi o começo do OS X. O Windows 3.0 apresentou algumas evoluções, principalmente no que diz respeito ao suporte de hardware. Este sistema era capaz de trabalhar com os processadores Intel. Além disso, ele era compatível com adaptadores gráficos de 256 cores. Finalmente, depois de 20 e tantos anos de história, nasceu Linux. Trazia código livre e aberto. O principal destaque desse software é que ele somente evoluiu e não precisou se preocupar com interface gráfica e outros adicionais. Atualmente, o sistema está na versão 3.11. O Linux continua em desenvolvimento constante, sendo que seu núcleo principal é atualizado para englobar novas tecnologias e melhorias. Esse sistema já veio consolidado e agregou uma série de novos recursos para o utilizador, graças à evolução também dos componentes de hardware e periféricos. Esse software agradou aos consumidores. Ele foi o primeiro sistema da Apple a ser disponibilizado em CD, pensando nas possibilidades de explorar arquivos de multimídia e trabalhar com imagens e vídeos. A BE desenvolveu o BeOS e ele também trabalhava com janelas menos e outros recursos. O projeto acabou, mas ele continua disponível como Reiko. O WorkPaceOS era capaz de executar programas de DOS, OS2, AIX, Windows e outros. Ele era baseado na arquitetura PowerPC e trazia parte dos códigos do Unix. O Windows 3.1 uma interface de rede mais bem desenvolvida, com melhor suporte para a execução de arquivos multimídia e fontes TrueTP. O novo sistema também era baseado no Unix e, para dar continuidade à sua ideia original, a Sun continuou focando em servidores e estações de trabalho, e assim como os demais sistemas. O Solaris trazia uma interface gráfica própria e um ambiente de trabalho evoluído. O sistema da Debian Project reunia o kernel do Linux às ferramentas do GNU. Um dos grandes destaques dele foi o apoio às mais diferentes arquiteturas. Em 1993, a Berkeley Software Distribution lançou o NET
e a companhia The Freebies Project disponibilizou o Freebies. Os dois sistemas ainda existem e são gratuitos. O Slackvari também era baseado no SLS e no kernel do Linux. Ele chegou para oferecer facilidade com alguns scripts. A 8ª versão do sistema da Apple viria para trazer mais segurança e melhorar o sistema multitarefa. O Windows 95 foi tão importante que acabou definindo alguns padrões. A forma como o desktop é organizado, a qual ainda é utilizada no Windows 7.8, o menu iniciar, a barra de tarefas e o Windows Explorer foram novidades que facilitaram a utilização do sistema. Depois de algumas atualizações, o Windows 95 passou a suportar a leitura de dispositivos USB, o navegador Internet Explorer e outras funções. O Rhapsody era um software adaptado do OpenICEP e tinha uma interface muito parecida com a do macOS. Um dos primeiros sistemas mobile foi o Symbian. Ele equipou uma série de celulares da Nokia e de outras fabricantes, substituindo o Windows 95. A nova versão do sistema também era capaz de rodar programas de 16 e 32 bits. Seus principais diferenciais eram o suporte já nativo para dispositivos USB e para drivers mais avançados. Além disso, ele vinha com o DirectX 5, que garantia a execução de jogos mais avançados. Em 1998, Mandrake ou Mandriva. Em 1999, o Windows 98 a segunda edição do Windows 98 veio para corrigir as falhas do antecessor. As melhorias foram realizadas na comunicação de rede, no suporte para drivers e na atualização do DirectX. O Yellow Dog Linux é uma versão do Pinguim, exclusiva para arquiteturas PowerPC. Ele utiliza boa parte do código do Red Hat e traz alguns softwares instalados por padrão, devido à sua arquitetura. O sistema precisa usar versões alternativas do Flash e de outros programas. Esse foi também um dos poucos sistemas Linux que funcionava perfeitamente no PlayStation 3, desenvolvido especialmente para servidores e clientes de rede. O Windows 2000 suportava o NTFS 3.0, sistema de encriptação de arquivos e outros recursos avançados. O Windows ME foi o sistema com a maior quantidade de bugs que a empresa lançou, além de ser lento. Ele focava apenas em alguns recursos visuais que não ajudaram o sistema a ficar vivo por muito tempo. Baseado no Debian, o sistema chegou para oferecer os recursos do sistema livre sem a necessidade de realizar uma instalação. Bastava colocar o CD do Knoppix no PC e começar a desfrutar de um Linux muito leve. Teve sua interface completamente remodelada. Trouxe uma série de novos recursos para redes DirectX 8.1, suporte avançado para múltiplos usuários, novos recursos de segurança e muito mais. O macOS X, como também era chamado, trazia memória protegida, o dock, o terminal, um cliente de e-mail, suporte para Open e outros tantos recursos. Criado por Carlos E. Morimoto, foi baseado no Debian e aproveitou a característica de funcionamento direto pelo CD. O sistema contava com o ClickHack, o painel de controle do Kurumin, que, na verdade, era uma loja simplificada que baixava e instalava os programas em poucos cliques, baseado no Debian. Esse sistema deixou as coisas mais amigáveis para o usuário. O Ubuntu recebe 2 atualizações anuais e conta com suporte avançado para os mais variados tipos de hardware, e este foi o primeiro sistema da Apple a suportar os processadores da Intel. Em 4 anos de desenvolvimento, a maçã adicionou a seu sistema os seguintes recursos: Dashboard, Smart Folders, Spotlight e outras ferramentas. O Windows Vista veio para criar uma nova experiência e atrair os usuários do Windows XP. Por conta de uma série de problemas de desempenho, o sistema não obteve sucesso na missão. Apesar disso,
Alguns recursos, como o Windows CH e o Windows Aero, foram inovações que ajudaram no desenvolvimento do sistema sucessor. O iOS foi criado com base no OS X e introduziu ao mundo recursos de fácil uso. Recentemente, o sistema passou por uma reformulação em seu visual e continua dando passos largos na introdução de novos recursos. O Android é o sistema portátil mais usado do mundo, sendo que ele vem ganhando destaque por ser pioneira no lançamento de diversos recursos. A versão mais recente é a 4.3, que já traz suporte para o OpenGLES 3.0. O Windows 7 vem para corrigir todos os problemas do antecessor e oferecer desempenho acima de tudo. O sistema não alcançou a apreciação que o Windows XP teve, mas conseguiu conquistar o público. O Snow Leopard veio para melhorar a programação básica do sistema. O Finder e o Safari ficaram mais rápidos e o sistema apresentou respostas imediatas. Parte dessa evolução foi o término do suporte para a arquitetura PowerPC. O Windows Phone conta com ícones grandes, tiles, um design muito limpo e compatibilidade com apps modernas para a execução de jogos tridimensionais. Cansada de usar sistemas genéricos, a Samsung tentou criar um para sua linha especial de aparelhos. A ideia não foi muito boa e a fabricante coreana cada vez mais vem apostando no Android. O sistema foi descontinuado para focar no desenvolvimento do Tizen, um software que utiliza recursos na nuvem. O Chrome OS é desenvolvido pela Google e está disponível nos Chromebooks. Mas há uma versão de código aberto chamada Chrome OS que pode ser testada em outros computadores, aproveitando algumas características do iOS. A Apple evoluiu o sistema para computadores no Lion. O Launchpad foi um dos grandes recursos que facilitou o acesso às aplicações. Outra novidade foi o salvamento automático do estado do computador e dos documentos. O Tizen promete oferecer bom desempenho, compatibilidade com aplicativos de Android e interface agradável. Aproveitando elementos do Windows Phone, o novo Windows 8 trouxe um novo menu iniciar. Além disso, ele mantém a compatibilidade com os antigos programas e traz suporte para novos apps. O Ubuntu Mobile OS, ou Ubuntu Touch, impressionou com seu visual inovador e funcionalidades que podem garantir experiências similares entre diferentes dispositivos. O Firefox OS é um sistema enxuto focado em HTML5, adotando parte do código do Windows. O Xbox OS será o sistema que equipará o Xbox One. Ele terá seu código enxuto para focar na execução do Direct 3D e nos recursos especiais do console. O sistema do PlayStation 4 será baseado no Frebs e vai oferecer ferramentas incrivelmente adaptadas para a jogatina, edição de vídeos e conectividade com a web.